Hoje a gente vai falar sobre a gratidão, né? Como que eu, na posição de mãe, na postura de mãe, posso usar a gratidão para melhorar o relacionamento com os meus filhos, né? É possível? É. Por que que é possível? Porque a gratidão, ela coloca a nossa mente em um padrão de pensamento mais positivo. Porque quando eu estou agradecendo, eu não estou reclamando, que é o que a gente faz, né? Na maior parte das vezes a gente foca o quê? No negativo, a gente reclama. Então, qual que é o segredo? É parar de reclamar e agradecer. É difícil? É. Se fosse fácil, a gente já estava fazendo, né? Então, quando a gente vê, o que que acontece? A gente cai no automático. Começa a reclamar. E quando a gente reclama, a nossa mente ela vai entrando num estado de consciência bem negativo. E aí, o que que acontece? Se eu sou uma mãe muito negativa, eu atraio situações negativas para minha vida e para a vida dos meus filhos e para o relacionamento dos meus filhos. Só que às vezes a gente não percebe porque a gente vai no automático. A gente nem se dá conta, né? Que a gente está negativa, que o nosso padrão de pensamento... Ah, tá, mas então o que que eu faço? É criar o hábito, né? A gente sabe da importância que é criar o hábito de agradecer, né? Instalar o hábito da gratidão nos nossos filhos. A gente sabe que isso é importante, mas só que é difícil. Porque a gente já vem, as nossas mães, já as nossas bisavós, né? Vou falar muito também que ela tá aqui, né? Posso falar? Não, tô brincando. Mas só que... Então, se fosse fácil, a gente já estava fazendo, mas não é difícil. E a vida fica mais leve. Por quê? Porque se eu estou num padrão de pensamento mais legal, mais positivo, tudo flui. Eu começo a atrair coisa boa para minha vida, eu começo a ter uma relação melhor com os meus filhos, né? Então, eu segui uns passinhos aqui, umas dicas, né? De por onde eu posso começar, né? Tá, mas como que eu faço? Tá, gratidão, o que que eu vou fazer com a gratidão? Como que eu começo? Né? Então, olhe para a dificuldade como uma oportunidade. Então, quando eu enfrentar uma dificuldade com meu filho, o que eu faço? Então, eu vou transformar uma dificuldade em oportunidade. Eu estou enfrentando uma dificuldade com meu filho, né? Eu vou transformar isso numa oportunidade de evoluir. Não vou ficar reclamando, me vitimizando. Não, porque agora como é que eu faço? Porque eu estou enfrentando... Não. Eu vou transformar isso numa oportunidade. Eu vou agradecer. Eu agradeço essa dificuldade e vou transformar essa dificuldade numa oportunidade para mim evoluir como mãe. É fácil? É. Mas a gente está condicionado a reclamar, a se vitimizar. Certo? E aí a dificuldade... ela pega uma gravidade ainda maior do que ela já tem, porque a gente dá. Então, essa é uma dica bem importante. Transformar a dificuldade em oportunidade de se tornar uma mãe ainda melhor, em oportunidade de evoluir como mãe. Um elogio pode mudar a vida do seu filho. Então, tem muita mãe que pensa que elogiar estraga. Ah, não, porque imagina eu começar a elogiar meu filho. Elogiar estraga. E nessa de elogiar estraga, os filhos eles crescem se sentindo invisíveis aos olhos dos outros, porque daí a autoestima baixa. É uma pessoa que não cresce confiante, porque ouviu muita crítica, se sentiu muito rejeitado, muito inferiorizado, muito humilhado, né? E isso vai ter consequência onde? Na vida adulta. Então eu vou elogiar. E quando eu estou elogiando o meu filho, eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando a minha mente num padrão de pensamento positivo. Eu estou entrando em outra vibração. Porque quando eu coloco a gratidão na minha vida, tudo muda. A minha vibração muda, a minha energia muda.
E a partir do momento que eu estou elogiando o meu filho, não precisa elogiar toda hora. Claro que tudo que é em excesso faz mal, né? Mas dentro do que é normal, dentro do que é o esperado, é saudável. Aí eu vou agradecer. Obrigado pelo filho que eu tenho. Obrigado pela oportunidade de valorizar o que o meu filho tem de bom. É difícil? É, porque a gente está acostumado e a gente não percebe. Então é o quê? É um exercício diário, não só com os filhos, né, mas com as outras pessoas. Então a questão do elogio, ela é fundamental. A gente pode elogiar um filho? Pode e deve. E isso vai surtir um efeito fantástico na vida adulta, né? Tenha paciência. Porque a gente reclama de tudo. Nós, me incluindo, tá? Porque a internet está lenta, porque está chovendo, porque tem sol, porque o sinal de trânsito não abre, porque eu não estou bem, porque... Entendeu? E essa reclamação, ela desperta a ansiedade, desperta a raiva na gente, desperta a irritabilidade. Entende? E isso tudo faz com que a gente perde a paciência. Faz a gente perder a paciência. Então, como que eu vou ter mais paciência? Tendo gratidão. Cada vez que acontece alguma coisa, alguma situação com meu filho, que eu consegui ter paciência, eu agradeço. Obrigado. Eu consegui enfrentar essa situação com paciência. Aí o que acontece na nossa mente? Tu condiciona a mente a ter paciência. Vai programando ela. Tu agradece, tu tá colocando a tua mente num padrão mais positivo. A tua mente tá percebendo que ter paciência é bom. É um exercício diário. Mas quanto mais resultados pequenos, a gente vai vendo o resultado. Nossa, olha só como eu estou melhorando, como eu estou mais calma, estou mais tranquila. Aí tu te anima, tu te motiva. Vou continuar, eu vou conseguir. Porque quando a gente está impaciente, os nossos filhos, eles absorvem, né? Eles sentem, eles sabem. Então não precisa falar. Não precisa, porque a energia da raiva e da impaciência, da irritabilidade, ela circula rápido no ambiente. Se tem alguém ali que está sentindo raiva naquele ambiente, contagia rápido quem está ali. Daqui a pouco está todo mundo em discussão. Por quê? Porque todo mundo entrou naquela energia da raiva. Como agir diante dos filhos agressivos? Então, a gente faz o quê? A gente reclama. Meu Deus, meu filho está tão agressivo, não aguento mais. O que eu faço? Não aguento mais esse menino, essa menina. Então, quando o nosso filho está agressivo, a gente precisa respirar fundo, manter a calma e não agir com agressividade também. E tentar encontrar um ponto ali para concordar com esse filho. Para quê? Reduzir essa agressividade. Depois, em um outro momento, tu vai conversar. É fácil, mas a gente tem que criar esse hábito. Por quê? Gentileza gera gentileza. Agressividade gera agressividade. Então, se eu vou com calma, tento concordar, porque no momento que eu vou concordar, vai aliviar a agressividade, é automático. E aí, no outro momento, claro, eu vou conversar. E aí, agradece. Cada vez que consegue. Mentalmente, quando eu digo assim, agradece, é pra gente, aqui ninguém precisa ver, ninguém precisa ouvir. É mentalmente. Que ali é que a gratidão vai estar presente. Obrigado por ter inventado a situação de uma forma não agressiva. Obrigado porque eu tive paciência, eu consegui. Obrigado. Quando a gente agradece, a gente se motiva cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Né? Isso é uma prática que eu tenho feito bastante. Às vezes eu saio do trilho, é igual um trem. Sai, né? Depois tem que puxar
É assim que funciona. Você tem que fazer um esforço para te voltar. Aí tu vai. Daqui a pouco, sai do trilho, volta. A gente precisa se policiar diariamente para se manter. O resultado é positivo? É. É mimimi? Não é. É frescura? Não é. A vida fica mais leve, fica mais fácil, fica mais harmonioso dentro de casa. Né? Aprenda a dizer não. Então a gente vê muita mãe com dificuldade de dizer não para o filho. A gente tem que falar que não? Sim, tem que falar que não. Porque na vida, esse filho vai ganhar quantos não? Se ele só ganha assim em casa. Né? Então, qual que é a diferença? É a forma que eu vou dar o não. Eu posso falar um não de uma forma natural, de uma forma suave. Né? Vou falar não! Né, Bárbara? Então, dá para falar que não? Dá. Mas de uma forma mais suave. De uma forma mais tranquila. Porque muita mulher veio lá de uma educação submissa. Então ela já vem e transfere essa submissão para a educação dos filhos. E não consegue falar aquele não com firmeza, se impor com leveza, porque é difícil, né? Principalmente quem vem dessa educação submissa. Mas é preciso trabalhar isso? É. Tem que falar que não? Tem. Porque a gente sabe as consequências que a permissividade tem. Então eu agradeço. Cada vez que eu consigo falar para o meu filho um não, mas um não leve, um não gostoso de ouvir, um não, eu agradeço. Obrigado. Eu consegui falar um não com leveza. Eu consegui falar um não doce. Então sempre que tu agradece, tu vai sempre se motivar, tu vai ver o resultado na outra vez, já é automático. Quando vai fazendo com frequência, a tua mente, porque a nossa mente ela funciona pela repetição. Tu vai repetir, ela entra no automático. Depois que ela entrou no automático, vai ser normal, natural. Falar um não doce. Né? Saiba ouvir seu filho. A gente sabe que é muito mais importante ouvir do que falar. Mas a gente normalmente fala e não ouve o filho. Então, é importante a gente parar e ouvir o que o meu filho tem para me dizer. Dá espaço para esse filho, né? Porque ninguém melhor do que uma mãe para ouvir um filho. Então, quando eu conseguir ouvir o meu filho, não ficar falando igual uma gralha, igual uma doida, e eu parar e conseguir dar esse espaço, porque aí tem aquela mãe que diz, não, mas o meu filho é tão fechado, não me conta nada. Tá, mas não conta nada. Esse filho teve espaço? Aí então eu agradeço. Obrigado. Eu consegui ouvir o meu filho. Eu consegui abrir espaço para o meu filho. Obrigado. Aí, a próxima vez já vai. As coisas vão fluindo. Quando tu percebe, tá dando um não suave, tá ouvindo o filho, tá mais paciente. Seja uma mãe positiva. É complicado às vezes, é difícil. É a jornada dupla de trabalho, é tanta. Né? Mas quando a gente faz com frequência, a tua mente entra no automático. Agradecer o que acontece, as pequenas coisas, os pequenos milagres. Acontece tanta coisa boa, a gente não vê. Tanta coisinha pequena. Se eu agradecer, obrigado, aconteceu isso, obrigado. Vai ficar estampado no teu semblante. Tá positiva, tu vai emanar essa energia. Não só os filhos, as pessoas que convivem, né, com a gente, elas vão absorver. É um treino, é um treino. Ah, é simples? Não, não é simples. É uma batalha naval às vezes, mas a gente consegue. É claro que, tá, então eu vou ser uma mãe perfeita. Não, a gente não vai ser uma mãe perfeita. A gente vai ser uma mãe melhor.
Ninguém vai ser perfeito, nem precisa. Você é uma mãe mentirosa? Aquela mãe que mente para proteger o filho, que não quer falar, que quer... Então, quando você está numa situação delicada com o teu filho, aí não sabe o que falar, é melhor silenciar do que mentir. E nesse silêncio, tu vai buscar uma forma de falar a verdade. Enquanto faz aquele silêncio, faz uma reflexão, mas a mentira não funciona. Porque a partir do momento que o filho percebe que a mãe mente, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a mentir também na vida dele. Ele vai levar a mentira como um exemplo que ele teve dentro de casa. Então, eu não estou preparada para falar a verdade. Então, se aquieta. Né? Então, a mãe mentirosa é assim. Mas não uma mentirosa malvada, né? É uma mentira tentando ajudar, tentando prevenir o filho de algum sofrimento, sei lá. Mas a melhor coisa é a verdade, o melhor caminho. Não tenho tempo. Então, essa também é outra polêmica, né? Com relação às mães, eu não tenho tempo, mas tempo é uma questão de preferência. Então, eu preciso priorizar. Eu posso ficar com meu filho pouco tempo, né? Os 30 minutos, 20 minutos que uma mãe se dedicar para um filho, seja ele bebê, criança, adolescente, mas 20 minutos por dia, de corpo e alma, sem celular, sem novela, sem WhatsApp, fantástico, perfeito. Então, quando eu consigo, né, voltando ali na questão da mãe mentirosa, eu agradeço por ter silenciado e não ter mentido para o meu filho em busca da verdade. E eu agradeço. Eu agradeço, porque é uma vitória. Uma mãe que consegue silenciar e buscar a verdade. Né? Assim é a questão do tempo. Eu agradeço o tempo que eu consegui priorizar para ficar com meu filho. Eu agradeço. Vai colocar a gratidão na tua vida, diariamente. A gratidão no relacionamento com o teu filho. Tu vai estar sempre agradecendo, sempre agradecendo. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Quando vira um hábito, tu começa a agradecer tudo. Eu agradeço por estar aqui agora. Eu agradeço o meu shampoo, o meu perfume. Eu agradeço a minha casa. Eu agradeço a minha família. E então tu vai entrando nessa energia e fica leve. Fica suave. Né? Não julgue seus pais. Então, essa é uma questão muito importante. Né? Não existe a necessidade de julgar os nossos pais, porque eles foram os melhores pais que eles podiam ter sido. Eles fizeram o melhor que eles podiam ter feito. Então, eu posso o quê? Eu agradecer. Eu agradeço, né? Porque vocês me deram o suficiente, a vida. Eu agradeço. Que julgar, eu já entro o quê? Em um padrão de pensamento negativo também, quando eu estou julgando alguém. Né? Porque a pessoa, ela é o que ela é, não é porque ela quer. Né? Ela tem uma história, ela tem um... Então, por que eu vou julgar? Não é isso. Atitudes para ser uma mãe de sucesso. Então, primeira coisa, ser grata. Se eu sou grata, eu já sou uma mãe de sucesso. Se eu coloco a gratidão na educação dos meus filhos, se eu consigo instalar o hábito da gratidão nos meus filhos, eu sou uma mãe de sucesso. Ter metas, uma mãe de sucesso, ela tem metas e ela se dedica para alcançar essas metas. Então essa é a mãe de sucesso. É a mãe bem-sucedida, é a mãe bem realizada. Né? Como lidar com a raiva?
Se o meu filho está com raiva, como é que eu faço? Né? A raiva, ela é contagiante. Se tem alguém com raiva na tua frente, fatalmente contagia. Então a mãe tem que ter o autocontrole, tem que ter discernimento, maturidade, para não entrar nessa energia da raiva junto com o filho. Calma, respira fundo, responde com calma, ou sai. Mas se eu entrar na mesma vibração, isso não vai ajudar. E se eu conseguir, eu agradeço. Eu agradeço que eu me mantive na postura, de calma, segura, e não entrei na mesma vibração da raiva e consegui equilibrar o meu filho. Porque 2 com raiva, o que que dá? Né? Ria de você mesma. A gente faz isso? Alguém já fez isso? Como é bom! Quando a gente consegue dar uma garra, o que eu fui fazer? Sabe? É muito legal, é muito divertido. Pra que rir dos outros? Se a gente tem tanta coisa pra rir da gente, da cara, se tu for olhar, gente, é o máximo, né? Quando tu lembra de tal coisa que tu fez, não, eu não acredito que eu fiz isso. Então, assim, ó, quem consegue rir de si mesmo, gente, isso é maravilhoso. Pra que ficar rindo dos outros, né? Vamos rir da gente. Ficar lembrando as coisas engraçadas que acontecem na vida da gente, porque o nosso foco está sempre no ruim. Aconteceu uma coisa ruim, a gente adora contar. E aconteceu alguma coisa boa, a gente nem lembra. Passou despercebido. Por que não vai contar? Liga para a amiga, a cunhada, para a tia e conta. Não, é que aconteceu uma coisa tão boa aqui hoje. Isso não é um hábito que a gente tem, mas que deveria ter. Então, quando a gente consegue rir da gente mesmo e dar aquela gargalhada, rir sozinha mesmo e contar para alguém, repassar isso e rir junto, principalmente com o filho, isso vai ter um efeito fantástico. Automaticamente eu coloco a minha mente num padrão excelente. Eu vou emanar uma energia que quem se aproximar de mim vai se contagiar. Dê o seu melhor até o fim. Tem dia que você está se arrastando, né? Eu vou falar para vocês que eu estava ensaiando a palestra. E aí eu falei, mas vai se arrastando, falando sozinho. Depois fui contar para a Bárbara, porque mesmo que está se arrastando, que não aguenta, mas vai se arrastando, se arrasta. Eu empolgada, né? Mas eu estava me vendo ali. Eu tava me vendo. E quantas vezes que a gente vai se arrastando? Tu não tá aguentando mais e tu vai. Daí tu pensa, não, agora eu não vou mais conseguir. Daí tu vai. E eu empolgada, né? Falando sozinha em casa. E depois eu fui contar, a gente riu muito, porque foi muito engraçado. Mas eu tava falando pra mim. Era eu que tinha que ouvir aquilo lá. É tão engraçado, porque às vezes a mãe tá tão desanimada. Daí tu começa a desanimar, tu pensa, não vou dar conta disso tudo. Como que eu vou resolver isso? Como é que eu... Aí tu começa a desanimar. Isso é normal. Mas dê o teu melhor até o fim. E vai. Isso que é uma mãe guerreira, essa é a mãe de verdade. E toda mãe faz isso, sem perceber. Ela tá que não pode mais, mas ela vai. Nem que arrastando, mas ela vai. Então, assim, ó, como é importante a gente não desistir, porque quem não chegou, desistiu na metade do caminho, ou quando estava quase chegando. Então, na educação dos filhos, quantas vezes, né? A mãe se rende. Não, porque eu já falei, porque esse menino é muito teimoso, não adianta. Não adianta falar, adianta. Então, eu sempre vou fazer o quê? Eu vou dar o meu melhor, né? Valorize o que você tem. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente não consegue olhar para o nosso filho, às vezes, e valorizar como ele é. Parece que o filho da comadre é melhor, o filho da vizinha parece que, sei. Às vezes a gente admira muito uma coisa que a gente não tem e não valoriza o que a gente tem. Então olha para o teu filho, agradece esse filho. Agradece. Nossa, obrigado por ter esse filho maravilhoso, essa filha maravilhosa, essa filha perfeita, que bom, que presente que eu tenho. Porque a comparação é muito triste, a gente ser comparado com alguém. Ninguém é igual.
Cobrar de um filho que ele precisa ser igual ao filho do fulano? Para quê? A gente foi igual a quem? A ninguém. A gente foi a gente mesmo, né? Então essa questão aí é muito importante. Como consertar o mundo? Tá, eu quero consertar o mundo. Então por onde eu começo? Pelo meu filho? Porque se eu der uma educação legal para o meu filho, que eu transformar o meu filho num ser humano espetacular, num ser humano solidário, automaticamente eu vou estar ajudando, porque não adianta a gente querer resolver o problema do governo, da economia, e ficar focando, a gente vai resolver? Não. A gente não vai resolver e a gente só vai desanimar, porque a gente vai ficar falando, entrando naquela vibração negativa, naquele padrão de pensamento, a gente vai desanimar e não vai olhar para o filho. Então, se eu quero contribuir para uma mudança no mundo, eu começo pelo meu filho. O filho é para o mundo. Então, eu entrego o meu filho para o mundo, um ser humano fantástico. A longo prazo, eu estou contribuindo para uma mudança no mundo, né? E eu agradeço, lembra de agradecer. Obrigado por poder contribuir numa mudança para o mundo através do meu filho. Eu estou colaborando, estou contribuindo, né? Palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, aquela mãe bem-sucedida não é aquela que fica gastando saliva com discurso. Ela vai e faz. E o filho observa e segue o exemplo. Então, quando eu consigo ter essa postura, né, ter uma atitude nobre, que o meu filho vai seguir esse exemplo, eu agradeço. Obrigado por ser uma mãe que o meu filho faz questão de seguir o exemplo. Obrigado. Cada vez que eu agradeço, eu me motivo. Livre-se de pesos desnecessários. Então, quando eu estou muito cansada, quando eu estou esgotada emocionalmente e mentalmente, eu tenho que parar e analisar se eu não estou carregando algum peso que não é meu. Ou se eu estou num padrão de pensamento muito negativo. Ou se eu estou parada criticando tudo, fofocando sobre tudo. O que eu estou fazendo? Eu estou assumindo pesos desnecessários. Estou carregando nas costas uma energia que nem é minha. Um problema que nem é meu. Aí eu fico esgotada, fico cansada. Então, quando eu consigo me libertar desse peso, isso não é comigo. Não, esse problema não é meu. Esse conflito não é meu. Então, agradece. Eu agradeço por ter discernimento, de se libertar de pesos desnecessários. Muitas vezes esse peso é do filho, um filho já adulto, que já tem a vida dele. Eu absorvo a dor dele, eu quero resolver a vida dele. Eu estou carregando o quê? Um peso desnecessário. Porque esse conflito é do meu filho. Ele vai ter que resolver. Por mais que eu queira ajudar. Mas é um peso que eu vou carregar desnecessário. Então, agradece quando consegue, que é difícil, né? Acaba absorvendo, né? Saber e não fazer é ainda não saber. Então, se eu sei que é importante eu ter a gratidão na minha vida, se eu sei que é importante, mas eu não estou fazendo esforço nenhum, eu continuo levando naquela vibração negativa, então é a mesma coisa que eu nem soubesse que é importante. Mesma coisa. Então, saber e não fazer, mesma coisa que não saber. Então, quando eu sei que alguma coisa é importante para o meu filho, eu tomo consciência e eu faço, eu coloco em prática, eu agradeço. Obrigado, eu consegui colocar isso em prática. Foi difícil, mas como eu sei que é importante, eu vou me esforçar e vou transformar isso num hábito na minha vida. O medo te derrota. Então, muita mãe tem o quê? Tem medo de ser uma mãe fracassada. Tem medo de não ser uma boa mãe. Tem medo de não ser perfeita. E quando a gente foca nesse medo, ele acaba derrotando.
Por quê? Porque quando eu estou na energia do medo, eu bloqueio, eu me limito. E às vezes eu tenho um potencial para ser uma mãe maravilhosa. Mas quando eu entro naquela insegurança, naquele medo, eu me culpo. Eu não devia ter feito isso, eu não devia... Sabe? Eu travo e eu não deixo todo o meu potencial de mãe vir. Então, se libertar do medo. Como que eu vou me libertar do medo? Eu agradeço a minha coragem na jornada como mãe. Eu agradeço. Quanto mais eu repito isso, mais corajosa eu vou ficar. Quanto mais eu repito, mais o medo, ele vai perdendo a força. Porque se eu falo assim, eu tô com medo, meu Deus, mas eu tô tão insegura, eu vou ficando cada vez mais insegura, cada vez com mais medo. Então, quando eu consigo, eu agradeço a minha coragem. Você é uma mãe reclamona? Tem aquela mãe que reclama, sufoca, né? O filho, de tanto reclamar, tanto reclamar. Os filhos, eles acabam até se afastando da mãe, assim, que está sempre nessa energia da reclamação. Então, o que eu preciso fazer? Começar a agradecer. Tudo que eu tenho o hábito de reclamar, vou começar a agradecer. Tudo. Qualquer coisa que tu tenha o hábito de reclamar, começa a inverter, começa a agradecer. Parece complicado, mas não é. A vida fica mais leve, fica mais gostosa. Já levanta, já agradece isso, agradece aquilo, já entra numa vibração boa já de manhã. Teu dia já flui. Principalmente com os filhos, porque eles percebem, né? Abra o seu coração. Então, colocar o amor em tudo que a gente faz. Colocar a energia do amor. Fazer com amor. Falar com amor. Porque é mais fácil colocar raiva, colocar medo, uma emoção negativa, do que o amor. Às vezes a gente não percebe. A gente ama o filho, ama, mas a gente não demonstra. A gente não demonstra, não tira o tempo para semear esse amor, para soltar esse amor, para demonstrar, né? Então, quando eu consigo, eu agradeço que eu consegui falar eu te amo para o meu filho. Eu agradeço que eu consegui ter um gesto de amor com meu filho. A vida retribui, né? Por que a vida retribui? Porque eu dou os comandos para minha mente, né? Eu dou a ordem. O subconsciente vai lá e executa. Então, se eu ficar repetindo para mim mesma que eu sou uma mãe fracassada, que o meu filho é teimoso, que eu não me sinto uma boa mãe, eu tô dando esse comando pro meu subconsciente. Tô dando essa ordem. Ele vai lá e ele executa. É o contrário do que eu falar, eu dar um comando positivo, né? Eu sou uma ótima mãe. Eu sou uma mãe muito esforçada. Os meus filhos são maravilhosos. Quando eu dou um comando positivo, automaticamente eu me coloco o quê? Em um padrão de pensamento mais positivo. E a gente está tão no automático, né, do negativo, que a gente nem percebe que a gente está dando todo minuto comando negativo pro subconsciente. Todo minuto. Ai, que saco, hoje de novo. Meu Deus, como esse menino tá teimoso, não aguento mais, não suporto mais o meu filho. Tô arrependida de ser mãe. Quanta mãe que fala. Quando que eu fiz essa besteira de ser mãe? Onde que eu tava com a cabeça? E tudo isso é comando negativo que tu vai instalando no teu subconsciente, vai instalando. E sem perceber, tá dando comando toda hora negativo, sem perceber. Então, quando eu conseguir dar um comando positivo, porque muitas vezes a gente se sente envergonhada de se elogiar, eu sou uma boa mãe. Então, quando eu faço isso, eu estou dando um comando positivo. Mesmo que eu não estou acreditando muito. Mas eu vou repetindo, quando eu ver, tu começa fingindo. Você está acreditando que tu é uma boa mãe. Aí tu vai repetindo, vai instalando esse comando, quando tu vê, já está confiante, já está segura, já está agindo de uma outra forma. Então, quando conseguir dar um comando positivo, agradece. Que bom. Eu consegui dar um comando positivo para minha mente.
Eu agradeço. Você tem amor próprio? Então, nós temos uma educação que a gente não pode se colocar em primeiro lugar, né? Primeiro os filhos, primeiro o marido, depois o trabalho, a gente fica lá, se der tempo, se não desse, né? Então a gente se culpa, se a gente pensa na gente, é porque está sendo egoísta. Mas toda mãe precisa se colocar em primeiro lugar. Precisa trabalhar o amor próprio, a autoestima. Por quê? Porque se eu me amo, né? Se eu me dou valor, se eu me priorizo, se eu cuido de mim, automaticamente eu vou dar para o meu filho um amor, né? De qualidade. E ele também vai seguir esse exemplo. É automático. Mas se eu não me valorizo, se eu não vou dar para o meu filho um amor de qualidade. Então é importante, é importante. Mesmo que venha a culpa, porque é aquela mãe que ela começa a se cuidar, começa a fazer o que ela gosta, ela já começa a se culpar. Então, quando eu consigo olhar para mim, quando eu consigo dedicar um tempinho para mim, eu agradeço. Obrigado. Eu consegui tirar um tempinho para mim. Eu consegui fazer um exercício físico. Eu consegui praticar uma meditação. Eu consegui fazer algo que eu gosto. Obrigado. Eu consegui. Cuidado com as companhias negativas. Então, é importante a gente ser bem seletivo. Claro que sim. Evitar, o que eu preciso evitar? Evitar andar com a mãe que reclama, com a mãe que critica, com a mãe que fofoca. Por quê? Porque automaticamente vai entrar na mesma vibração que ela. Na mesma vibração. Então, olha para a tua história, agradece as mães guerreiras que tu encontrou, as mães otimistas, as mães positivas. Tenta conviver com essas mães para se contagiar com essa positividade. E agradece as mães da tua história, do teu sistema familiar, a tua mãe, a avó, a bisavó. Agradece. Eu agradeço as mães guerreiras que fizeram parte da minha história. Eu agradeço as mães positivas, as mães fantásticas que eu tive a oportunidade de conhecer. Porque as pessoas que a gente convive, as 5 pessoas que a gente mais convive, elas refletem diretamente quem nós somos. Então, as pessoas que eu mais convivo, as 5 pessoas que eu mais convivo, tem muito a ver comigo. Porque querendo ou não, eu entro naquela vibração. Eu entro naquele padrão da pessoa. Então, a gente precisa ser seletivo? Precisa. Porque tu vai fazer todo esse trabalho da gratidão, aí tu vai se contaminar com uma pessoa que ainda, né, tá lá reclamando, criticando, focando. Então, quando você consegue ser mais seletiva, se policiar mais, valorizar as boas companhias, valorizar as mães da tua história, né? Que alguma coisa de bom delas tens contigo, então obrigado, eu agradeço. As mulheres maravilhosas, as mães maravilhosas que eu conheci. Você é um bom exemplo para as outras mães? Será que as mães se espelham em mim? Será que... Como eu vou ser lembrada como mãe? Então, agradece. Porque em algum cantinho, aonde tu menos imagina, tem uma mãe se espelhando em ti. Então, eu agradeço. Porque em algum lugar tem alguma mãe me olhando, se inspirando em mim. Eu agradeço. Porque muitas vezes a gente não se valoriza como mãe. A gente sempre acha que a outra mãe é melhor. Você é uma mãe invejosa? Então, é normal, às vezes, invejar uma mãe que já tem uma postura que eu gostaria de ter. Normal, pode se culpar por isso. É normal. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar as minhas vitórias.
O que eu já fiz de bom como mãe? Admirar a minha postura como mãe. Muitas vezes a gente nem para fazer essa autoanálise. Nem observa as qualidades que a gente tem, as características que a gente tem como mãe. A gente fica olhando, fulana, tá fazendo assim, entende? Então, quando eu consigo olhar para mim, ao invés de ficar olhando para as outras mães, eu consigo olhar para mim e me reconhecer como uma boa mãe, como uma mãe que inspira outras mães, eu agradeço. Que bom. Eu sei o meu valor como mãe, eu sei o meu esforço. Então, tudo isso parece difícil e ao mesmo tempo é tão fácil. É uma questão de hábito. A gratidão, ela pode ficar presente na minha vida? Pode fazer parte da educação do meu filho? Sim. Eu vi mães fazerem mudanças fantásticas na vida delas e na educação, melhorar muito a convivência com os filhos só através da gratidão. Só agradecendo, agradecendo, agradecendo. E quando a gente entra nessa, a gente consegue instalar, porque é um hábito que precisa ser instalado. Hoje eu vou... não, amanhã tu já começa no automático de novo. Então é uma construção a longo prazo. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Quando eu vejo, virou um hábito. Assim como hoje eu tenho o hábito de reclamar, de criticar, eu crio o hábito de agradecer. É fácil, não é tão complicado, mas é o que? A persistência. O segredo é parar de reclamar e agradecer. Então, se eu estou reclamando, não, para que eu vou reclamar? Eu vou começar a agradecer. Esse que é o segredinho. Esse é o primeiro passo. E aí depois vem o que? A constância. Sempre. Depois, se vocês começarem a fazer isso, vocês vão perceber a mudança que isso vai trazer na vida de cada uma de vocês. E como os filhos, eles vão absorver. A família absorve. E que a gente leve essa mensagem, né, da gratidão e que hoje já, chega em casa, já começa a praticar. Vai deitar, agradece a cama, sabe? Começa a entrar nessa energia positiva da gratidão e vocês vão perceber o quê? Pequenos milagres. Eu já tive essa experiência, funciona, é bem legal, mas eu saio do trilho fácil. Aí eu tenho que voltar. Eu começo a me empolgar de novo. Mas por quê? Porque o hábito ainda não foi instalado. Não é assim uma mágica. Se fosse fácil, mas não é. Aí tu começa, te empolga, daí quando vê, sai, daí vem de volta. Porque a gente tem um outro hábito instalado. Tu tem que reprogramar a tua mente, mas depois, com o tempo, nossa, fica leve. Fica gostoso, certo? Então, eu agradeço de coração, eu quero deixar um beijo e um abraço bem forte em todos vocês. E quem sabe, na próxima, vocês participam de novo.